hoje, mas todos os dias. Penso em ti com o meu carinho. Ao ver-me forte e cheio de vida, deu a ti que me guiaste. Deu-me a vida, ensinou-me a vivê-la. Dos problemas, resolvê-los. Dos medos, me deste as mãos. Fazendo calmo meu coração. Bebe cama, coração. Muitas vezes, não só mãe, fostes para nós. Pai, amiga, irmã, companheira das brincadeiras. Sempre davas um jeitinho de poder me acompanhar. Segurou as minhas mãos, me mostrando o caminho a seguir. Hoje eu sei como sofreste. Quando enfim soltou minhas mãos, para que eu seguisse em frente. Hoje sei que aplaudes meus sucessos. Se entristece com meu pranto, sei também que sempre estás. Braços abertos a te esperar. Quero hoje, minha mãe, te dizer de coração. Eu peço a Deus que te abençoe sempre em minhas orações. E te abraço hoje e sempre. Com muito amor e gratidão. Boa noite, querida igreja. Boa noite, mães. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como eu disse hoje pela manhã no nosso louvor, as músicas de hoje foram escolhidas por mães da nossa igreja. Por isso, um motivo a mais para nós adorarmos de todo o nosso coração. Filhos, cante com bastante força. Mostre para sua mãe a alegria deste dia. Nós vamos começar adorando e dizendo que o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Senhor, o teu povo te adora.
seguinte mensagem de Deus, do Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer. Olha só, irmão. Mas pelo poder do meu Espírito, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Não é pela nossa força, não é pelo grito, não é pelo desespero, mas é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos ouvido mensagens do pastor sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e ele disse uma frase: vida na vida. Onde está a tua vida? Onde você tem construído a sua vida? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, o nosso Deus continua sendo Deus. A nossa fé, ela precisa ser firmada naquilo que nós acreditamos, do Deus a qual nós adoramos. Declara neste momento, meu irmão, dizendo: Deus, é a tua presença que eu desejo nesta noite. Eu desejo que o Senhor encontre a minha vida e ache em mim neste momento, meu Deus, um coração sincero de adorador. Que você possa, meu irmão, na sua casa, cantar e abençoar cada lugar da sua casa e a sua vida neste momento, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a dor pra mim, Ele é Deus. Mas se deixar,
nós sentimos a presença de Deus. E no momento que nós estamos cantando aqui, o meu coração arde de gratidão a Deus quando eu lembro do ano de 2019. Quando eu lembro do segundo semestre do ano e do que eu e a minha família vivemos. E na quarta-feira pela manhã, quando eu estava gravando meu pai para a mensagem que ele trouxe aos irmãos na quinta-feira, eu gravava ali e eu sorria e olhava meu pai e falava assim: Deus, Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Que alegria, meu Deus, que alegria! Eu posso declarar que Tu és Deus. Meu irmão, eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei se o nosso Deus fechou uma porta da sua história. Eu não sei quais foram as portas que Ele abriu e quais você deseja que Ele atue neste momento. Eu não sei quais são os passos que Deus tem para a minha vida. E eu falo isso em tremo porque, mesmo sem saber, eu sei que Ele é Deus. Eu sei. E eu não me importo com o caminho que eu vou trilhar. Não me importo. Eu não me importo com a história que eu vou ter. Não me importo, porque eu sei que é Deus que guia os meus passos. Pode ser que eu venha viver momentos difíceis de dor. Pode ser que Deus venha fechar portas para mim. Pode ser que em alguns momentos eu venha dizer: Deus, onde Tu estás? Mas eu sei que Ele está comigo. E eu sei que Ele está com você. Nós vamos declarar neste momento o próximo cântico. É um cântico que alguns irmãos podem não ter ouvido ainda, porque nós não apresentamos na igreja. Mas é um cântico que tem tocado o meu coração durante toda essa quarentena. E é interessante que eu ouvi este cântico exatamente no começo da quarentena. E todos os dias eu escuto, e tem dia que a gente parece que, por estar em casa, numa rotina diferente, parece que a gente vai criando ansiedades. E aí eu coloco este cântico para mim e eu suspiro de tranquilidade. E aí eu digo: Deus, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero construir o meu caminho em Ti. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos. Mas olha, Deus, se não for os Teus, apaga da minha mente e coloque aqui, Pai, os Seus sonhos. Meu irmão, se você não ouviu este cântico, busca aprender, ou se não, feche os seus olhos e adore o Senhor. E no coro, declare com toda a sua força, dizendo: eu vou construir a minha vida
Seja uma semana de uma busca incessante do poder de Deus. Não deixe que a sua história entre numa rotina. Não permita que as situações da sua vida entrem numa rotina e você não consiga mais ter esperança no Senhor. Acredite, sonhe, viva os planos de Deus para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique agora com a palavra do pastor e seja abençoado pelo poder do sangue de Jesus. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Uma boa noite de domingo para todos, um dia especial em que homenageamos as mães, filhos, alguns, por certo, sem poder fisicamente estar com sua mãe, mas prestando homenagem. É sempre um dia marcante na nossa vida, o Dia das Mães. E não está sendo diferente este ano, apesar da impossibilidade de os filhos estarem juntos com suas mães. Mas que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero dirigir a palavra para as mães, com a intenção de alcançar cada pessoa que estiver assistindo o vídeo, mas eu quero me dirigir às mães. Antes, porém, quero passar as informações que é de praxe, a nossa campanha de missões, esteja atento, veja o que posso de fazer. Também quero, em nome da própria tesouraria, da Comissão de Finanças da Igreja, agradecer a compreensão dos irmãos da Igreja, e que Deus continue nos abençoando assim. Aos irmãos de quarta-feira, eu mencionei os nomes na quarta-feira, dando a oportunidade, se porventura eu esquecesse de algum nome, que me fizesse contato e eu estaria pronunciando na próxima quarta-feira. E de fato chegou a mim alguns 3 ou 4 nomes que eu não citei, e eu quero com muita honra, na próxima quarta-feira, citar também esses nomes. Também no que diz respeito ao culto de quarta-feira, por ser um culto de oração, quero tratar sempre a questão de oração, como normalmente fazemos nas quartas-feiras, e provavelmente, quarta-feira, eu e a Edi cantaremos o hino na oração. Por que estou antecipando isso? Para que você se organize e naquele momento em que estivermos cantando, você também possa louvar ao Senhor juntamente conosco. Pode ser que a gente tenha também o acompanhamento da terceira voz, que vocês perceberam na quarta-feira passada. E se tiver, vai ser bom também. Irmãos, portanto, quero agora fazer a leitura de um texto para nós pensarmos, meditarmos, compartilharmos sobre as mães. Eu selecionei 3 textos e peço que você esteja atento e acompanhe a leitura que farei nos textos que estão impressos no meu programa de culto para esta noite. O primeiro texto nós encontramos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, versos de 41 a 43. E diz o seguinte: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá
da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Zili. E andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. A outra leitura que quero fazer está no segundo livro dos Reis, no capítulo 15, versos de 32 a 34. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filho de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera o seu pai Uzias. E a terceira leitura, também no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, versos de 1 a 3. E diz: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Estão aí leitura de textos que narram situação e reinado de 3 homens, cujos nomes estão mencionados aqui: Josafá, Jotão e Ezequias, e algumas particularidades interessantes que observamos ao ler esses 3 textos, e com referência a esses 3 reis. Na verdade, não falarei dos reis, mas eu quero, nesse início de mensagem, fazer menção da importância desses homens, porque foram reis que, vivendo em um cenário histórico de baixa total no que diz respeito à vida com Deus, de baixa total no que diz respeito ao temor ao Senhor, muitos reis nesse cenário histórico se levantaram, seja para reinar Judá ou Israel, e foram completamente pessoas iníquas, sempre conduzindo o povo para o pecado. E nós destacamos então na história dos reis de Judá, e neste caso aqui esses 3 em especial, reis de Judá, destacamos uma situação diferente dos demais. O que temos em comum com respeito a esses 3 reis, é que todos eles, os 3, eles foram avaliados por Deus e aprovados pelo Senhor. Sabe, irmãos, em um cenário de muitos outros reis, antes e depois deles também, e que não demonstraram nenhuma condição de que Deus pudesse elogiá-los por aquilo que eram ou faziam. E neste momento, então, nós encontramos na palavra do Senhor o registro desses 3 reis que andaram com o Senhor. E pelo fato de andarem com o Senhor, foram bem-sucedidos, foram prósperos em seus governos, diferente de outros, como eu disse. A Bíblia narra, por exemplo, registra a história de Saul. Que coisa triste a vida de Saul,
um homem que foi escolhido por Deus e colocado para governar, para reinar sobre o povo de Israel, ainda antes da divisão, e, entretanto, foi um homem que não teve um reinado abençoado, não andou com o Senhor, teve uma morte trágica dentro de uma batalha. O que falarmos de Belsazar? Me permita fazer uma leitura do texto de Belsazar, um rei completamente iníquo na sua vida, podia ter seguido um curso diferente daquilo que foi o seu pai Nabucodonosor, porque, lógico, ele viu a terrível degradação do seu povo e como o seu pai teve um fim de vida completamente terrível, comendo como animal. Entretanto, Belsazar, ao assumir o reinado, ele continuou fazendo as mesmas barbaridades. E no capítulo 5 de Daniel, narra o momento em que Belsazar decide dar uma grande festa no seu palácio. E diz a Bíblia que ele reuniu mais de 1000 pessoas, dos seus grandes, suas mulheres, suas concubinas, e bebendo à vontade durante a noite, até que em determinado momento ele deu ordem que levassem os utensílios do templo, da casa de Deus, consagrados por Deus, para que eles pudessem fazer uso ali naquele momento, e fizeram chegar a ele as taças, fizeram chegar os vasos, e ele começou a beber naqueles utensílios consagrados ao Senhor. E diz o texto do capítulo 5 de Daniel que em determinado momento ele começou a louvar, a adorar os seus deuses, usando aqueles objetos consagrados. E vem então a história, a narrativa daquele episódio em que dedos de uma mão de homem começou a escrever na parede uma mensagem. Apavorado com aquela situação, chamou todos os magos, todos os adivinhos, e ninguém pôde interpretar para ele aquele sonho, até que aparece a figura de uma mãe. A rainha entra naquele ambiente e aconselha o seu filho, ou pelo menos orienta sobre alguém que ela sabia existir ali entre o seu povo, e que era uma pessoa dotada de sabedoria, da sabedoria do Deus vivo. E então Belsazar chama Daniel, e Daniel entra, e aquele momento em que Daniel interpreta para o rei aquela situação que o rei está vivendo. Mene, mene, tekel, peresis. Ou seja, pesado foste na balança. Deus fez uma sondagem da sua vida. Olha que diferente dos reis que citei, agora Deus reprova o reinado de Belsazar. E diz o texto que no capítulo 5, que então Deus reprovou de tal forma que Daniel falou que ele não continuaria vivendo. E naquela mesma noite Belsazar morreu, e o reino, o momento da decadência do reino de Belsazar, e no momento do crescimento do reino da Síria, enfim, o poderio naquele momento histórico, exatamente pela impiedade de um rei. Estou citando esses fatos dentro de um contexto que desejo compartilhar com os irmãos sobre mães, para que tenhamos pelo menos uma visão dos textos bíblicos de homens que reinaram, que governaram e que foram reprovados por Deus. E agora retomo, portanto, a leitura que fiz para os irmãos nos 3 textos, e quero destacar as 3 mães mencionadas aqui. A primeira delas é exatamente Azuba, mãe de Josafá. Depois nós temos Jerusa, mãe de Jotão.
e por fim Abi, mãe de Ezequias. 3 mulheres. A Bíblia não fala muito com respeito a estas mulheres, mas todas elas, os nomes vieram acompanhados de um elogio do Senhor com respeito a seus filhos, e apresenta o nome da mãe e imediatamente o filho, e que foi alguém que andou retamente diante do Senhor. Daí eu supor, e é aí que eu quero pautar essa mensagem para as mães, eu supor que foram mulheres que souberam educar seus filhos. Eu poderia, nesta noite em que falo para as mães, tomar aquilo que suponho de qualidade, de virtude na vida das 3 mulheres citadas e projetar todas as qualidades na vida das mães da nossa geração, das mães do nosso tempo. Mas porque eu quero sinceramente também coroar de muita honra a vida das mães do meu tempo, eu vou fazer algo diferente aqui. Ao invés de eu pegar os nomes daquelas mães e o que suponho de virtude na vida delas e projetar nas mães de nosso tempo, eu vou pensar agora e compartilhar com os irmãos as virtudes, as qualidades das mães de hoje e projetar isso na vida daquelas mulheres. E começo pensando no amor. Mãe é alguém que vive amor, que vive tremendamente uma vida de muito carinho, de muito amor, principalmente nessa época que estamos vivendo, em que há uma turbulência tão grande em torno da família. A impressão que se tem é que estão provocando o desajuste da família, o desequilíbrio da família, e nós temos falado muito sobre isto como servos do Senhor. Queremos sempre ver a família ajustada, andando com o Senhor. Então o papel de mãe em nossos dias é tremendamente importante. Mães, por exemplo, que se penso e se me refiro apenas à Igreja do Progresso, essas que impossibilitadas de irem ao trabalho durante a semana, à noite na igreja, porque não tem mais essa condição, toda quarta-feira estão ali ansiosas e oram pelos seus filhos, pela igreja, pelo mundo, pela nação. Mães abençoadas. Para estas mães e outras tantas que estão me assistindo agora, um forte abraço desse filho que quer muito bem a vocês e de todos os filhos também. Então, a qualidade de amor, eu transporto isso, projeto isso na vida de Azuba, na vida de Jerusa e na vida de Abi, mães daqueles reis valorosos também, e entendo que elas foram mulheres que viveram amor no seio da sua família. Mas ainda quero neste momento pensar em outro detalhe importante no que diz respeito às mães, e diz de elogios. Como é bom quando a mãe, com consciência do valor do filho na sua vida, ela tem esse sentimento de agradecimento a Deus pela vida do seu filho. É verdade que algumas vivem em momentos da vida alguns apertos em função de seus filhos, às vezes por enfermidade, às vezes porque tomaram caminhos diferentes e que trazem preocupação. Entretanto, essas mães sempre elogiam a Deus pelo que Deus permitiu elas realizarem neste mundo. Mãe é sempre muito importante. Além disso, um outro fator que quero pensar com os irmãos é a dedicação.
mães dedicadas, boas donas de casa. Algumas, em função das atividades, em circunstâncias diferentes, precisando trabalhar, entretanto, não dispensam o cuidado da família. Parabéns, mães! Tenho observado na nossa igreja alguns casos interessantes que demonstram o carinho de mães e, no caso dos pais, para com seus filhos. Eu tenho um caso na igreja que sempre me chama a atenção quando penso em família, de um casal recente em nossa igreja, chegou no final do ano passado, no meio do ano passado, creio, e tem lá o seu filhinho, e de vez em quando recebemos, a Edir recebe um vídeo daquela criança cantando louvores ao Senhor, com expressões lindíssimas, porque aprende dentro de casa. E a minha palavra então a você, mãe dedicada, é que mantenha-se firme diante do Senhor, seja de fato suporte, você que é mãe de filho, de filha, ainda criança, mantenha-se como suporte para que elas aprendam a palavra de Deus e a temer ao Senhor e no futuro serem pessoas prósperas, bem-sucedidas. Quero fazer essa comparação dos 3 reis mencionados aqui, Josafá, Jotão e Ezequias, porque tiveram uma sequência de reinado abençoada, exatamente porque tinham como suporte, ou tiveram na infância o suporte de uma mãe bem abençoada, bem dedicada. Mas ainda penso com os irmãos outros fatores importantes das nossas mães a serem projetados naquelas mães dos reis mencionados. Temos aqui as qualidades cristãs também que vemos nas mães de nossos dias. Mulheres de oração. Há um tempo atrás nós estávamos em um projeto, as mulheres da igreja, num projeto Mulheres de Joelhos, Filhos de Pé, mães que oram. No editorial, no texto do nosso editorial de hoje, vocês devem ter observado a menção de uma mãe que orava pelo seu filho, e o resultado daquelas orações é exatamente que Deus deu sequência, a bênção sobre aquele filho. Mães de oração. Hoje temos esse compromisso, mãe querida, mãe abençoadora, de orarmos pelos nossos filhos. Não olhe para o problema, não olhe para dificuldades, não olhe para as situações que você possa estar enfrentando em função do seu filho ou de seus filhos, mas se ponha de joelho diante do Senhor, querida mãe, e ore pedindo a Deus solução para o problema, e Deus ouvirá a sua oração. Mães, que neste dia abençoado, que celebramos o Dia das Mães, você tenha vivido momentos importantes da sua vida, que neste momento em que vivemos um cenário turbulento, difícil, absurdamente marcado por impiedade no seio da família, por maldades, por ataques cruéis contra a família, você seja aquela que há de se levantar para clamar o nome do Senhor. E aí então digo a você nesta mensagem pastoral para a sua vida, você é alguém de dignidade diante da sociedade e do Senhor. Como eu disse no início, meu sincero desejo de destacar a honra que você merece, ao findar, ao terminar esta mensagem para você, quero também dizer que você é alguém que pode, com honra, estar no cenário, enquadrada como alguém que merece do Senhor e que tem recebido do Senhor a vida
para viver com tremenda vitória. É como se você estivesse em um painel das vitoriosas. E aí, comparando aquelas 3 mães mencionadas aqui, no painel das vitoriosas, e ali está o seu nome adotado e nome adornado com as virtudes, com as qualidades que só você tem. Querida mãe, receba hoje o forte abraço que quero dar a você pela importância sua na igreja, na família, na sociedade e para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Amado Deus e Pai, louvado seja teu nome. Bendito seja, Senhor, a tua palavra e aquilo que aprendemos nela. Obrigado a Deus porque encontramos nos textos lidos possibilidade de entendermos que as 3 mães mencionadas foram mulheres que se dedicaram à educação de seus filhos e estes se destacaram naquilo que deveriam fazer e foram elogiados pelo Senhor com expressões de bênção, andaram de forma reta, andaram de forma digna diante do Senhor. Deus amado, que esta noite seja uma noite em que, enquanto as mães são homenageadas, também o teu Santo Espírito esteja alcançando filhos, provavelmente alguns deles distantes do Senhor, afastados, filhos que andaram com o Senhor, que viveram na presença do Senhor e que hoje estão afastados. Deus, que nesta noite tu ouça a oração, o clamor que faço e abençoe as mães, alcançando esses filhos também, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.